Fala, galera! Hoje mais um episódio do Manos da Bola, hoje com uma convidada super especial que vai trazer muita qualificação pra gente, muita coisa boa que vai agregar, não só pro esporte, mas como um todo. Damos as boas-vindas à doutora Maria Angélica, que ela é mentora em alta performance de atletas, de empresários, também especialista na parte de psicologia, também na parte de empresarial e gestão. Então tem muita coisa para poder estar agregando. Damos as boas-vindas e também Felipe vai estar aí também dando as boas-vindas para a nossa convidada super especial. Fala, galera, sejam bem-vindos novamente ao Manos da Bola, iniciando hoje a segunda temporada. É um prazer receber conosco a doutora Maria Angélica. Seja muito bem-vinda, as portas do Manos da Bola estão sempre abertas, fique à vontade, a casa é sua. Agradeço, Felipe e Simone, pelo convite. É um prazer poder contribuir aqui com o esporte, falando sobre mentalidade e falando sobre o que a gente mais ama, que é o esporte, né? Com certeza. Com certeza. A gente já pede aí pra galera, tá se conectando, já dá o like aí, já vai lá no nosso Instagram, nosso canal do @Manos da Bola, também da doutora Maria Angélica, já pode passar a sua rede social pra galera já conectar e aprender o poder da mentalidade. Pode passar a sua rede social, por gentileza. Minha rede social é @DRA Maria Angélica Martins, doutora Maria Angélica Martins. Segue lá, acompanha, que é um trabalho diferenciado, hein, galera? Com certeza. Então, a gente já vai começar, né, a falar do esporte como um todo, do poder que a mentalidade tem. E o Felipe já vai estar iniciando aí, trocando. A gente vai ter essa troca, porque é o que a gente estava conversando no bastidor, né, doutor? É uma questão de troca, é uma questão do servir. Então, aquilo que a gente tem, se a gente compartilha, né, um com o outro, então só tem tudo a crescer e agregar. Não só o esporte, mas como um todo na vida, né? Com certeza. Para começar, doutora, conta pra gente aí um pouquinho, pro público em geral, como surgiu essa vontade, né, de você começar a trabalhar com alto desempenho, de performance, seja no meio esportivo, seja no meio de gestão empresarial, e o que te motiva a seguir, né, nesse ramo, no dia a dia, as conquistas, os objetivos, como surgiu e como é que está o atual momento aí da doutora Maria Angélica? Nossa, a gente tem tempo, né? É verdade. Temos tempo. Viver em alta performance já é algo que já percorre, né? Segue a minha vida durante muitos anos. Eu acho que desde o início da minha vida eu sempre tive uma mentalidade diferenciada. Hoje eu percebo que eu vivo em alta performance já há muitos anos, né? Desde novinha, numa família bem humilde, onde tinha ali 8 irmãos, né? 13 irmãos, na verdade, mais 8 pares de pai, 6 por parte de mãe. E ali eu já tinha uma mentalidade diferenciada, né? Eu não aceitava o ambiente onde eu vivia, as dificuldades que a gente tinha, os conflitos, né, que existiam ali de questões ambientais também. E eu sempre com uma visão proativa para o futuro, pensando em algo melhor, em viver melhor, em ter qualidade de vida. E até hoje minha mãe fala, minha filha de 6 filhos, que são da minha mãe, você é a que é mais diferenciada. Então, ali eu já vejo um grande marcador de diferencial de mentalidade. Mas eu vim para essa área, já vivia atuando na área de gestão empresarial, que foi a minha primeira formação. E aí meu filho veio para o esporte, né, o Caio. Hoje ele tem 20 anos, mas na época, desde os 4 anos, o Caio no esporte. E eu e o meu marido, a gente sempre acompanhando, dando todo o suporte. E existia um momento na vida dele onde ele não estava mais feliz no esporte. E foi aí que chamou a nossa atenção, né? E eu fui buscar ajuda para ele, porque eu acredito que o esporte e a educação fazem parte, né, para moldar o caráter do nosso filho. E ele não estava mais feliz e a gente foi buscar ajuda. Mas todas as vezes que eu buscava ajuda não era assertivo, não era efetivo. Eu falava, não é possível, poxa, como que não pode ajudar um adolescente, né, de uma maneira prática? Ele está com medo de errar, ele está sentindo pressão, ele não está sabendo se posicionar. Não tem uma ajuda, não pode ser tão efetiva assim, não existe isso. E eu fui começar a estudar sobre. Eu falei, não, o amor é tão grande que eu falei assim, eu preciso me desenvolver para ajudar o meu filho. Hoje eu entendo que não é o melhor papel, né, que o pai e a mãe precisam ser apoiador, e pai e mãe. Né? Não dá para o pai ser o psicólogo, o treinador, o fisioterapeuta, né? Não dá. Mas acabou que foi esse gatilho que foi me levando para esse mundo. Então eu fui estudar, fui fazer uma transição de carreira. Então eu já tinha minha carreira, já era advogada também, atuava dentro de um cartório. E dali eu já estava com a projeção de carreira no direito.
E eu falei, não é isso. Eu comecei a me apaixonar por essa área de desenvolvimento humano. E foi aí que eu fui me formar, fazer a psicologia do esporte, estudar sobre mentalidade. E fui criando uma metodologia, trazendo ali os princípios da gestão, do direito, da psicologia, da vivência, né, do dia a dia de mãe e de atleta também, que a gente vai vendo as questões que mais afetam os atletas, e criei uma metodologia. E na vida de gestão também é a mesma coisa. Eu entendi que a metodologia do esporte ela é muito aplicada no mundo dos negócios. Porque todo empresário quer ser um atleta. Porque ele precisa ali competir no mercado, ele precisa ter diferencial competitivo, ele precisa ter algumas habilidades comportamentais que vai fazer toda a diferença para ele. Foco, disciplina, responsabilidade, motivação, confiança para negociar, para oportunizar. Assim como o atleta também precisa aprender a gerir o talento dele, que é a empresa dele, para oportunizar e criar grandes negócios. Então, hoje, eu entendo que a minha missão é criar essa nova categoria e disseminar, né, o conhecimento da mentalidade de alta performance nessa visão mais 360 para o atleta desde a base. Disso ser algo quase que obrigatório, assim, natural, do atleta aprender a importância de desenvolver essa mentalidade para ele ter uma maturidade para conseguir expressar o talento dele, manifestar o talento dele. Então, muitos atletas que têm talentos assim que inquestionável, ele não consegue se manter no mercado porque ele não consegue lidar com os conflitos. Então foi assim que foi ocorrendo, né? O Caio não é mais atleta hoje de alto rendimento devido a um fato que ocorreu nele, ele teve câncer, ele teve que sair do esporte, mas a missão continua. Então hoje tem ainda um propósito maior, né, de ajudar outros atletas, outras famílias, de contribuir no legado de vários atletas, né, da gestão do esporte, para que a gente consiga ter aí atletas mais confiantes, atletas que também se tornem cidadãos, que eu acho que é algo que a gente precisa pensar sobre isso, né, que muitas das vezes o atleta sai do mercado por questões comportamentais. Isso é muito triste, né? Então, a gente pode se envolver mais, e essa é a missão do Atleta no Flow, é a minha missão de vida hoje, de contribuir com as famílias e com o cenário esportivo. Muito Maravilha, bacana, né? E tudo tem um propósito, né? Assim, essa questão toda do acontecimento, de como essa paixão, né, pela mentoria do esporte, da alta performance surgiu. E assim, hoje, né, ainda bem que nós temos, né, pessoas qualificadas, né, como você, como outras pessoas também. Isso faz toda a diferença no mercado, porque essa parte da mentalidade é algo que tem batido muito forte. Foi como foi comentado agora, muitos saem do alto rendimento ou de qualquer outra ocasião de empresarial por questão de comportamento. Infelizmente, isso daí é um caso que é recorrente praticamente diariamente. A gente não vê porque a mídia às vezes não vai expor, mas acontece diariamente, e isso é uma perda muito grande. Às vezes o atleta ou até o empresário, enfim, ele vai perder ali por uma questão de comportamental, e essa parte da mentalidade, que é, no caso, a sua metodologia, está fazendo toda a diferença. E é o que falou, é o que a senhora falou. No caso, o esporte não é só o esporte, o empresário ele também precisa competir todo dia. Então, assim, na verdade, todos nós, seres humanos, a gente já acorda para competir. Nós somos, assim, meros atletas, né? Cada um, claro, na sua proporção e seguindo ali o seu propósito, mas nós somos atletas para a vida. Verdade. Que o tempo todo nós temos que estar competindo para poder você, às vezes, enfrentar uma fila, você vai estar competindo para ver quem chega primeiro, para você ser ali o primeiro, o segundo. São coisas básicas da vida que você já vai estar competindo. O tempo todo você já está competindo. Então, isso é muito bom. E essa parte da mentalidade é algo que a gente tem que estar ali trabalhando de uma forma natural, sim, mas tendo essa consciência de que não pode se anular, não pode se passar despercebido, porque vai fazer diferença, porque o corpo que dá a mente dá o comando para o corpo. E se a gente tem uma mente forte, a gente vai conseguir colocar em prática aquilo que a gente talvez não conseguisse se a gente não estivesse trabalhando isso, colocando isso também como foco, né? Com certeza, e como você bem colocou, desde muito nova, muito jovem, a sua mãe falou, né? Olha, você sempre teve essa visão, essa mentalidade diferenciada, você basicamente se preparou desde, sei lá, criança, adolescente, nos teus comportamentos, nas suas visões, nas suas análises.
você queria sair daquele ambiente desconfortável, você não aceitava. Foi uma revolta, mas aquela revolta positiva, de cara, eu preciso de mais, nós podemos mais, tanto eu quanto a minha família, meus pais, meus irmãos, e você já foi se moldando desde muito jovem para hoje viver, né, estar vivenciando, cumprindo o seu propósito, né, desde jovem todo esse preparo serviu para que você, quando tivesse com as dificuldades no seu filho tivesse as dificuldades no meio do esporte, seja ali se sentindo um pouco oprimido, com alguns problemas ali internos, você também soube lidar, já estava mais preparada para, não vou sofrer junto com meu filho, vou tentar ajudar, buscar uma solução, né? E não falar, caramba, nossa, que sofrimento. Está sendo injustiçado. Ninguém gosta do meu filho e tal. Então você já preparou, já estava alguns passos à frente do que a grande maioria dos pais. E você, como colocou, depois ainda teve o problema de saúde do seu filho, onde, poxa, para nós pais, eu também sou pai, poxa, o nosso filho, né, é o bem mais precioso, assim, que a gente normalmente tem na terra, junto com a família. E você, cara, como é que eu vou lidar com isso? Para ser forte o suficiente para que ele também seja forte, ele consiga vencer. E venceu. Mesmo, não está mais jogando, não está mais atuando, mas formou um homem forte, um cidadão, um atleta para a vida, como vocês estão falando aqui. Então, isso é muito gratificante também. É algo muito legal que o Caio faz parte da metodologia. Foi inspiração, né? Isso. O nosso primeiro treinamento do Atleta no Flow se chama Vai e Vença. Foi o treinamento que eu fiz logo após que ele passou pelo processo da quimioterapia, passou pela cirurgia, ele retirou parte do fêmur e tudo mais, e foi trazendo essa mentalidade do vai e vença, porque ele, desde o primeiro dia, no dia que aconteceu essa questão dele tirar o fêmur, e o médico falou, olha, você vai esperar uma semana para poder levantar por causa da prótese, no outro dia ele levantou, e ele começou a dar os primeiros passos. Né? O médico vai ficar tantos dias com muleta, 3 meses de muleta, e menos de um mês ele já estava sem muleta. Então, ele foi superando, né? Bem, as expectativas. Vai né? e vença. Então, a mentalidade dele, ele não ficou nem um pouco abatido. Ele já estava com a mentalidade dele forte, e ele estava principalmente focado na fé, né? A fé que nos sustenta. Então, eu sempre afirmo, assim, dentro da minha mentoria, que não existe saúde mental sem vida espiritual. Não existe, porque a fonte da vida está ligada ao nosso Criador. Então, se você se desconecta, se você, dentro da base da alta performance, não tiver o espiritual, você não tem como gerar vida dentro da hora da competição. Então, se você faz ativação de vida através da tua conexão com Deus, do teu relacionamento com Deus, não de uma forma religiosa, mas de uma forma que você vivencia isso, com identidade nele, a mente é fortalecida nele, a nutrição de emoção, a visão que você tem da vida, a esperança, o domínio próprio, a fé, a paz, tudo isso traz para você o sentido de existência, o propósito de você cada dia viver a revelação do propósito que Deus tem para a tua vida. Isso faz total diferença. Muito. Então, esse foi o primeiro treinamento, que se chama Vai e Vença, tem até hoje, né? E foi baseado no Caio. Então, o Caio faz parte também da metodologia. Que legal. Muito bacana. E foi que você falou, né? A questão da fé. A fé, ela é magnífica e fato, a gente tem que estar com a conexão com Deus, porque a nossa sabedoria vem dele. Então, se nós não tivermos essa conexão, esse relacionamento que é o principal, tudo, né, é vão. Então, assim, isso é muito importante. Então, assim, e é aquilo, é sem religião, é sem algo de disseminar, né? A gente dissemina o amor, né? Que é o primeiro, né? É o que Deus nos ensina, o amor, o servir, o se entregar, o compartilhar. Sim. É isso que é o que vai fazer a diferença, né? É essa conexão, a gente primeiro com Deus e também um para com os outros, porque é isso que vai fazer o mundo se tornar um pouco melhor. Porque a gente sabe que, né, não se torna fácil, a gente está numa luta constante diariamente, né? Então, assim, se a gente não tiver essa união, se a gente não der as mãos e Sim. colocar isso em prática, então, assim, a gente acaba deixando de ganhar aquilo que Deus também prometeu pra gente. Então, assim,
é muito bacana estar compartilhando essa experiência, assim. E o Caio, né, que com certeza vai estar nos ouvindo aí em breve, também vai ser um prazer também um dia em breve recebê-lo aqui também para poder saber da história dele, ainda que a gente esteja sabendo um pouquinho aqui, mas vindo dele também vai ser algo a mais também, ele também vai ter as experiências particulares dele próprias para poder contar. Então, Caio, também seja bem-vindo aí. O momento, se tiver aí oportuno, as portas estão abertas e essa parte aí da fé, e a gente pode falar pela gente, né, até porque hoje os Manos da Bola existem justamente porque Deus inspirou. É a inspiração dele. Foi ele que fez tudo isso acontecer, é ele que vai continuar fazendo. Então a gente faz questão disso, falar de Deus, não de religião, porque ele é o nosso mentor. Ele é o nosso mentor. É isso aí. A mentalidade forte vem dele. É ele que faz todas as coisas. Com certeza. Maravilha. E aqui, né, pra gente complementar, falando de educação e esporte, né, que são dois parâmetros que andam juntos, né? Tratando de esporte e educação. Qual é a sua opinião sobre essa integração desses dois parâmetros e o que esses dois parâmetros eles podem impactar na sociedade? Olha, eu com uma visão tanto de mãe, como de mentora, como de educadora também, educação e esporte são pilares, né, faz parte de uma plataforma da construção de um indivíduo. Não tem como, né? Lógico que de qualidade, educação, né, e um esporte de qualidade, onde você gere recursos para que esse atleta, para que esse adolescente, esse jovem, ele se desenvolva ali. Não tem como é uma ferramenta social, em primeiro lugar, né, do desenvolvimento de cidadãos. E a partir dali, a gente pode realmente gerar ali de um diamante, de ser lapidado para vir brilhar aqui nos esportes e representar o esporte através do nosso país. Então, é algo que cada vez mais precisa, sim, pensar sobre uma forma de governo onde possa gerenciar melhor, né, esses dois pilares da educação e do esporte, que faz total diferença no desenvolvimento humano. E isso é uma cultura que o Brasil deveria, cada vez mais, sentar para conversar, falar sobre isso, porque em alguns casos a gente escuta assim, ou você estuda ou você faz esporte. Né? E, por exemplo, são mais de 3.000 atletas que já passaram pela minha metodologia e, geralmente, eles entram com uma mentalidade, não gosto de estudar, que eu procuro saber sobre tudo. E ele sai lendo livros, ele sai falando sobre gerir meu talento, ele sai falando com um outro vocabulário, com uma outra postura, e você vê, porque o esporte ele vai trazer para você disciplina, resiliência, foco. Agora, a educação ela vai te trazer a base, o embasamento para você refletir, para você gerir, para você pensar, para você inovar, para você criar. E são dois pilares da alta performance. Para você conseguir fazer um bom jogo, tomar decisões, andam juntos. Não tem como separar. Então, a gente precisa falar mais sobre educação e esporte. Essa união, ela realmente faz a força. É ela que traz ali a base para uma sociedade bem desenvolvida. Enquanto a gente negligenciar, fazer mais ou menos, é um incentivo aqui no esporte, mas assim, te dá uma chuteira e nada mais, né? E aí a pessoa não tem o que comer e não consegue nem ir treinar. Então, assim, deve-se pensar uma política pública, sabe? Pensando mais nessa junção de educação e esporte, para realmente dar essa oportunidade para a gente ter mais ainda ídolos, sabe? Mais, como é que eu posso falar? Mais atletas revelados, porque muitos deixam ali no meio do caminho por falta de recurso. Então, vai vendo até a educação. A gente vê hoje os nossos torcedores, questões de educação no esporte, é porque não vem desde a base. De você incluir dentro da política pública ali de educação do esporte, educação desportiva. Ela precisa existir desde cedo. Quais são os comportamentos do atleta? Quais são os comportamentos de um treinador? Quais são os comportamentos que os pais devem ter? Quais são os comportamentos que um torcedor deve ter? Então, quanto mais a gente educar esse público, porque o esporte é o segundo maior mercado que gera rentabilidade para o país. Isso é negligenciado. Se a gente já é uma potência nessa questão, sem essa política, imagina se a gente pensar, tiver um planejamento,
o quanto que isso vai fazer um diferencial para o nosso país e para a nossa sociedade? Muita coisa. Sem sombra de dúvidas, porque falando aí dos atletas, da formação, né, e a gente falando de esporte como um todo, não propriamente dito do futebol, a gente teve as Olimpíadas agora, recentemente, e sempre que tem o ciclo olímpico que fica em alta, infelizmente, grande parte dos esportes, das modalidades, só são assim bem visualizadas e demonstradas em ciclos olímpicos, né? Mas assim, no dia a dia, você pega assim o atleta, até ele chegar em um ciclo olímpico, ele tem 3, 4 anos, uma vida de treinamento. E quais foram os incentivos, né, os suportes, a estrutura que ele teve ali para conseguir alcançar? Como você bem colocou, se nós já somos uma grande potência, já é o segundo maior mercado do Brasil, com pouco incentivo, imagina se de fato criarmos ali, né, tivermos reunião, tiver ali os debates, as sociedades se buscarem se ajudar, né? Porque o torcedor, né, quando assiste a Olimpíada, não consegue ter essa visão. O Brasil ficou no quadro de medalhas ali, em sétimo, em décimo. Lá em cima, por que será? Cara, tem muito trabalho por trás, né? Sim. Então, assim, o Brasil, os atletas que chegam ali nos ciclos olímpicos, eles são muito guerreiros, e ainda mais aqueles que conseguem uma medalha, que conseguem aí um pódio, né? Sim. Então a gente precisa chegar nas repensar. Olimpíadas já é um diferencial, né? Exatamente. Eu lembro aqui de um fato, quando eu estava lá no meu 2º grau, eu sempre amei esporte. Então, no dia da educação física, era aquele dia que eu ficava. Hoje tem educação física, e era o futebol, era o handball, enfim. Só não dava o vôlei e o basquete, né? Até dava, mas o futebol e o handball era a minha paixão maior, e ficou no futebol. E aí eu lembrava, tinha aluno que não curtia o esporte, ficava ali sentado, conversando, porque eu não tinha um incentivo. Se tivesse um incentivo como os países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, já faz isso ligado à educação, junto ao esporte faz parte do currículo, já né? faz parte é como se fosse obrigatório. O aluno entrou na escola, ele vai estar ali praticando esporte ligado à educação. Aqui não é assim, o aluno tem a escolha, não é uma obrigação, mas eu acho que deveria ser um parâmetro dentro do currículo. Pré-requisito. Um pré-requisito. Obrigatório mesmo, né? Porque assim, aí o aluno ficava sentado, batendo papo, não cuidava da saúde, sedentário, às vezes precisava praticar uma atividade física porque não estava com uma saúde legal, sobrepeso e por aí vai, e estava ali batendo papo, podendo praticar uma atividade, porque não tinha um incentivo. Se tivesse ali um incentivo, você vai poder competir, tinha até os jogos estudantis na época, participei muito, mas era só isso e mais nada. Não era Sim. algo assim, opcional. Entendeu? Então, não tinha um pré-requisito. Então, isso daí já vem desde lá da raiz, desde da escola. Então, no meu caso, já era algo que já estava no meu DNA, eu já amava. Mas, para quem não gostava, não tinha um incentivo por um outro lado. Então, a gente vai ver que isso daí já vem lá da raiz. Se houvesse um investimento desde a escola para poder ligar, fazer das mãos, o esporte e a educação, desde lá, do maternal, lá, de como está começando ali, iniciando, desde a iniciação, seria totalmente diferente. Mas, infelizmente, no Brasil, ainda não se vê, não se tem essa visão, coisa que lá fora a gente vê quando os Estados Unidos vai para as Olimpíadas, a diferença está ali, porque ele já está preparado desde quando está ali na iniciação. O aluno já está ali criança, nos seus 3, 4 anos, ele já começa a estudar e praticar o esporte, dentro do que ele vai se encaixar. Eu gosto de futebol, vai ser o futebol, ele vai se adaptar dentro daquilo ali que ele se adaptar. É importante até experimentar, né, vários esportes para você conseguir ver o que você se identifica mais. Aí a gente tem até uma questão que está acontecendo muito hoje, a quantidade, né, da falta de saúde mental dos nossos adolescentes, de jovens, né, questão de ansiedade, de depressão. E você vê que o esporte, ele tira você desse lugar. Porque você está sempre em ação, você está pensando, você está conseguindo buscar a solução, você está se desafiando. Então, ele te tira daquele lugar onde você fica ali ruminando pensamentos, onde você fica ali intoxicando o teu corpo, a tua mente de emoções negativas que suga a tua energia, né? Ou seja, a maioria hoje dos atletas, até que vai para o futebol, está tendo problema de coordenação motora. Então, o atleta que fica o dia inteiro no celular, difícil performar. Porque a questão dele cognitiva, o nível dele de concentração, o nível dele de foco vai diminuir. Então, são questões que a gente tem que pensar. Muita política sobre saúde mental,
mas as ações preventivas são sempre mais importantes. E o esporte com a educação é a solução para isso. Não É uma tenho das dúvida. soluções para isso. Sem dúvida, né? Com certeza. E pegando esse gancho, na sua visão, na sua opinião, qual a importância assim, para um atleta de alta performance, né? E até para um ser humano, um gestor, um empresário, independente da área que ele atue ou da modalidade que o atleta atue também, a importância dos aspectos comportamental, psicológico, mental, né? E o quanto isso também contribuiu, esses aspectos, para você hoje exercer a sua carreira. Como é que é esse conjunto? A mentalidade ela é o conjunto de tudo isso, né? É o conjunto da forma que você começa a pensar sobre um determinado assunto, de ter uma visão. E ali, quando você pensa, você ativa as emoções. Então, se você tiver a forma de pensar correta, as emoções também começam a ser direcionadas e os comportamentos ativados. Então, é um conjunto. Por isso que a mentalidade ela é mais ampla do que a gente só cuidar da parte psicológica em si. Dentro da mentalidade está a maturidade. Dentro da maturidade existe esse desenvolvimento que cada pessoa tem em certo nível. Então, atletas da mesma idade têm maturidades diferentes, experiências diferentes. Ele tem, às vezes, de acordo com o perfil comportamental dele, mais tendência para um lado comportamental ou outro. Então, é de extrema importância, porque quando a gente lembra de um grande ídolo no esporte, a gente lembra sempre dos comportamentos dele. Se for falar, Cristiano Ronaldo, o que você lembra primeiro dele? Foco, disciplina. Então, as habilidades comportamentais é o marcador da sua personalidade. O resultado que você gera é fruto dos seus comportamentos. O nível de desempenho que você entrega, seja nos negócios, seja no esporte, está baseado no nível do seu comportamento. Se eu sou um empresário, que eu tenho muita habilidade para negociar, para abrir frentes, está baseado nos comportamentos dele. Ou seja, a forma dele pensar, dele entender, dele oportunizar, dele se posicionar, vai gerando resultado. E para o atleta a mesma coisa. Então, muito atleta, ele acaba não conseguindo viver em alta performance porque ele está focado somente no físico e no técnico. E ele vai para a competição. As pesquisas apontam que na hora da competição você utiliza 90% da sua parte mental. 90%. Por que 90%? Porque toda a competição ela é baseada em tomada de decisão. E a tomada de decisão ela é mental. É onde você consegue, naquele momento do jogo, acessar o conhecimento que você tem e visualizar o jogo para entender como que eu posso frustrar o adversário, né, e vencer o meu objetivo, conquistar meu objetivo. Então, quando o atleta não entende isso, porque o que gera frustração no esporte ou nos negócios? É falta de alinhamento de expectativa. Sim. Então, o atleta sai a mão, vou arrebentar no jogo. E ele chega ali, ele é submetido por uma questão de comparação ou de pressão, ou muitas das vezes até mesmo de opressão, que existe dependendo da preleção, às vezes coloca medo demais e o atleta começa a se sentir tenso e tudo mais, e ele não consegue performar. Então, é de extrema importância. O Fórum Econômico Mundial, ele aponta ali 11 habilidades comportamentais como um diferencial competitivo. 11. Então, se o atleta não entender sobre comportamento e entender que o comportamento ele é baseado na construção de uma mentalidade, ele não vai conseguir viver em alta performance. Você pode até performar, mas viver em alta performance é outra coisa. Então, atletas que chegaram ao topo, eu chamo de atleta meteórico. Chegou ao topo e ele caiu por causa de comportamento. Muitos. A gente tem várias notícias aí, triste, de atletas talentosos, homens que eram ídolos no esporte, caíram por causa de comportamento. Então, se a gente não começar a entender que o comportamento que engloba, né, essa mentalidade, onde tem comportamento, a parte psicológica, essa parte de maturidade, se ela não for desenvolvida desde cedo, ou um empresário que quer viver em alta performance, ter rentabilidade no seu negócio, ele não se preparar, porque a empresa dele, a cultura da empresa dele é reflexo de quem ele é, ele também vai viver sempre com essa instabilidade. Então, é de extrema importância. Não tem como você, hoje,
Se você quiser ter uma qualidade de vida, qualidade nos seus negócios e nos seus objetivos, o comportamento é a base para tudo. Excelente. E quando você fala comportamento, dependendo, né? De que forma eu vou entender o que é comportamento, né? Cara, são diversos aspectos. Desde o momento que você acorda, como você se prepara para o teu sono, como você vai se alimentar, como você vai lidar com a sua própria família, porque às vezes você tem um problema dentro de casa, dentro da família, porque você não tomou as melhores ações, não teve a melhor forma de falar, isso também leva para o teu lado profissional, Sim. seja o atleta, seja o empresário. Então, o comportamento, ele é ação. Comportamento é exatamente. ação ou a omissão Exatamente. que você tem. E toda ação e toda omissão, ela precede de um pensamento. Então, vamos dar um exemplo. O atleta está competindo, ele sentiu medo de errar. Então, na cabeça dele, em algum momento, veio um pensamento intrusivo ou um diálogo interno, falou assim, eu não posso errar. Ele é um centroavante. Pô, não posso errar esse chute. Ao invés dele chutar para o gol, ele vai passar para o colega do lado. Ou seja, aquele comportamento omissivo dele foi precedido por um pensamento. A gente tem 3 formas de lidar com medo. Ou você foge, ou você luta, ou você paralisa. E a maioria dos atletas, ele tem uma tendência à fuga. Ele passa a responsabilidade. Transfere, né? Não é todo esporte que dá para você fazer isso. Por exemplo, um atleta de tênis. Não dá, com ele. Natação. A natação, é com ele. Né? Mas às vezes ele pode travar no meio da piscina. Então, a gente tem que avaliar como é que está a minha vida hoje, o meu objetivo, né, que eu me proponho a alcançar, por que eu não estou conseguindo? Então, a construção dessa mentalidade, você entender aonde você precisa potencializar o seu comportamento, aonde você vai ter que mudar a visão em relação àquela situação que vai fazer a diferença, ou seja, mentalidade. Mentalidade. Hoje eu tenho trabalhado bastante sobre questões de mentalidade, sabe com quem? Empresários e empreendedores digitais. Ganham muito dinheiro, né? Só que quando ele vai lidar com o negócio dele, que até então ele começa a faturar sozinho, depois quando ele vai ter uma equipe, que o negócio dele expandiu muito, ele já não consegue lidar bem. Porque ele tem um comportamento para ele. Quando ele vai trabalhar em grupo. Então, a gente precisa tirar esses empreendedores desse lugar, onde ele está vivendo ali sozinho, solitário, só ele e a rede social dele, para conviver com pessoas. Então, a gente precisa ativar na sociedade o comportamento de conviver em grupo, em sociedade. A gente não consegue fazer nada sozinho. Mesmo com o mundo digital, para você potencializar o seu talento, para servir, você precisa de comportamento. Sim. Você precisa das ações certas. Como que eu consigo lidar com as ações certas? Tendo a mentalidade desenvolvida para entender e ativar aquilo que eu quero, que eu preciso melhorar para chegar no meu objetivo. Então, é construção. Às vezes eu recebo muito direct, pô, tem uma competição amanhã, você me dá uma dica? Eu falo, olha, eu não vou mentir para você. Não é uma dica que vai mudar o seu jogo. Eu vou te dar, mas é a construção da mentalidade, a construção do desenvolvimento, do teu autoconhecimento, da percepção de quem você está se tornando, de quais são os comportamentos que você tem que já estão ativados, de quais comportamentos você precisa dar pontos de atenção para você se desenvolver, para isso acontecer, que vai fazer a diferença. Por isso que é importante, pai, mãe de atleta, eu vou até falar com eles, invistam na mentalidade do filho de vocês desde o início da jornada esportiva. Isso faz total diferença. Isso faz total diferença. Né? Então, você quer ver teu filho bem-sucedido? A mentalidade é que vai fazer a diferença na vida dele. Perfeito. Com certeza. E esse feedback, né, com os pais, isso é muito importante, porque, assim, a gente diz também como atleta, né, assim, dos nossos pais, por eles também não conseguir acompanhar tanto, minha mãe ainda acompanha um pouco mais ele, eu não, nem tanto, né, porque eram momentos diferentes. Ela não tinha essa questão de oprimir, de cobrar, até porque ela não tem entendimento do esporte, né? Diferente de alguns pais que já conhecem ou que já praticaram e querem que o filho revele aquilo que ele não foi, aquela frustração que o pai teve. Esse é que sofre mais. Esse é que sofre mais. E que quer ser revelado no filho. Esquece isso, pai. Você que é pai, que quer transferir o seu sonho para o filho, esquece isso. Cada um tem o seu propósito, cada um tem a
a sua personalidade formada. Então, assim, o que pode é o apoiar. E aquele apoio que tem que ser feito sem a opressão. É o estímulo. É o você estimular positivamente, não você oprimir naquela cobrança incisiva, sem o equilíbrio, né? Além da conta. Sim. Porque tudo é o ponto de equilíbrio que a gente tem que encontrar. Então, aos pais, né? Além já do feedback que a doutora deu, aos pais, a gente também como atleta, porque a gente tem que olhar o lado do atleta também, o filho, ele quer sim o seu apoio, ele quer sim a sua companhia, o seu estímulo, mas tudo de uma forma equilibrada, de uma forma leve, sem o peso, porque o peso muitas das vezes ele traz justamente esse bloqueio que impede do que a pessoa venha performar, porque já tem um medo de errar, porque se eu errar esse chute, meu pai vai chamar atenção. Quando não é o pai, às vezes é o treinador. Serve também para os treinadores também o recado, né? Que mais do que ser o treinador, tem que ser um gestor, né? Mais do que ser treinador, tem que ser o gestor, de você trazer o coletivo, o teu elenco para si, é de você ganhar ali a confiança do elenco, é de você sim apresentar o seu trabalho e fazer o teu elenco acreditar no seu trabalho, que ele vai performar bem, que quando o elenco acredita no trabalho do treinador e compra a ideia, é claro que vai performar, é claro que aquele elenco vai acontecer. Matar ou morrer, né? Pelo treinador, pela exatamente. Causa. E pegando esse gancho, né, eu trabalhei no futebol também, em categorias de iniciação, sub-7, sub-9, e eu cansei, né, de, infelizmente, presenciar atletas, crianças, né, jovens atletas, estando atuando ali em um jogo, às vezes até em um treino, que a pressão é um pouco menor, mas principalmente nos jogos, faz uma jogada e olha para a arquibancada. Daqui a pouco dá um passe, olha para a arquibancada. Eu falo, cara, isso não existe. O pai, assim, fazendo o filho, de fato, assim, está oprimido. Cara, se eu errar, o meu pai vai me massacrar, ele vai me dar um esporro, ele vai me dar uma bronca pesada. E eu conversava com os meninos, olha, joguem, se divirtam, né? Claro, aqui com as responsabilidades que eu estou passando para vocês, que a gente está ensinando, mas vocês são crianças. Antes de serem atletas, de querer ser jogador de futebol, vocês são crianças. Então vocês vão errar, vão acertar e tá valendo. Basta estar se esforçando, se dedicando para aprender. Mas eu, infelizmente, cansei de presenciar pais saindo do jogo já dando bronca no filho, não era para ter feito aquela jogada, pô, você não tá entendendo, já muito burro. Eu falei, cara, teve situação de eu ter que conversar com o pai, olha, preciso conversar, porque o seu filho tá passando por isso, não tá funcionando, você tá fazendo mal ao seu filho como ser humano, como criança, Sim. não somente como atleta. Então, assim, claro, chega lá no ápice também das categorias profissionais, essa questão aí, mas desde a iniciação, o desenvolvimento, infelizmente, tem muito e a gente precisa atuar em cima disso também. Essa visão que você está trazendo é a visão dos sonhos. Porque você falou a palavra certa, iniciação. Essa idade, 7, 8 anos de iniciação. E a gente vê alguns clubes já olhando assim como alta performance. Como viver em alta performance uma criança que ela ainda não tem maturação física, fisiológica, psicológica? Ela não tem, ela está ali naquele momento para aprender as habilidades motoras, para conhecer mais sobre o esporte, se apaixonar pelo esporte, né, para ela aprender educação ali dentro também, de aprender a perder, a ganhar, a lidar com equipe, né, de ter essa união, essa força. Mas aí vai muito. Por isso que é importante a gente falar da mentalidade do treinador. O treinador ele está esquecido. Ele só tem, sim, cada vez mais atualizações técnicas. Mas a palavra é essa. Todo treinador deve se tornar um gestor de pessoas. Um gestor de pessoas. Isso está faltando no mercado. Então, ele até entra com a educação até certo ponto, mas depois é matar ou morrer só pela competição. Faz parte do processo competitivo, mas a gente precisa educar o processo competitivo dentro da alta performance. Então, uma criança, na iniciação, ela está para se divertir, para aprender ali sobre regras, para aprender sobre sociedade, para ela conseguir vislumbrar ali um ambiente onde ela vai se sentir segura. Então, quando o pai e a mãe, olha quantas pessoas a gente precisa educar. O atleta, os pais que são os gestores de talento, o treinador, que também é um gestor de talento e ele também é uma inspiração. Então, o atleta ele quer agradar o treinador, ele quer agradar os pais. E quando ele é rejeitado pelo treinador
E quando ele é rejeitado pelos pais, muitas das vezes, aquela pepitazinha de ouro, ela some, sabe? Muitos atletas desistem no meio do caminho por essa falta aí de apoio, né? De muita pressão dos pais, desse conflito. Então, eu sempre falo assim, às vezes os pais negociam afeto por resultado. No dia que o atleta performa, é coisa linda, foto, sabe? Meu filho e tal. E quando ele não performa, nem olha para minha cara. Porque eu faço isso, é patrocínio, né? E pago isso, é assim que você me... Então, assim, imagina o peso para um adolescente, para uma criança, e principalmente nesse momento da fase onde tudo é muito intenso. Ama demais, sofre demais. É uma intensidade que ele ainda não tem essa autorregulação. Ele não consegue. Tudo dele é muito forte. E muitas das vezes não aguenta. Entra num processo de ansiedade, de depressão. Então, olha, muita coisa para se pensar, para se desenvolver. E os nossos treinadores precisam de cuidado. Né? Então, hoje, eu já trabalho treinadores. A parte mental, essa parte de aprender a fazer eles gerir pessoas. Ele precisa sair desse lugar de chefe e vir para o lugar de gestor de pessoas e de talento. Né? De se tornar um líder esportivo dentro do ambiente competitivo. Dele fazer a diferença não só para a vida dele, mas para a vida dos atletas dele. Porque o que adianta ele ser muito bom tecnicamente se ele não tem as pessoas com ele? Aí causa dor, porque a técnica dele, que é maravilhosa, não é colocada em prática. Porque as pessoas não estão preparadas para isso. Então, são questões muito... que a gente tem, assim, conversa para muito detalhes. Porque o bastidor, por trás do bastidor, é um trabalho muito complexo, né? Tudo isso, os pais, o treinador, fora também tem a parte ali... até da comissão, que a comissão é grande, são muitos membros dentro de uma comissão técnica, isso daí para qualquer esporte, até mesmo numa empresa, né? Tratando também da parte empresarial também, são várias pessoas envolvidas. Então, assim, é um processo muito complexo. E se você não for tentar ajustar cada ponto, né, como se fosse uma engrenagem, cada parafusinho ali, que são as pessoas, tem que estar sendo ajustada para que aquela engrenagem venha. Performance 360 é isso, né, de você olhar e entender quem é o mais importante no esporte. É o atleta. Ele é o protagonista. Exatamente. Quem são o valor mais importante de uma empresa? Também o maior ativo são as pessoas. Mesmo você tendo IA, você tendo vários programas hoje em dia, Balance Scorecard, KPIs, vários índices que você tem ali para tomada de decisão, mas se você não tiver pessoas, a sua empresa não vai conseguir viver. Porque pessoas precisam de pessoas o tempo todo. Então, se a gente não entender, se a gente começar a substituir pessoas por coisas, valorizar mais coisas do que pessoas, para onde vai a nossa sociedade? Exatamente. E assim, a gente falando de desafio, né? Compartilha com a gente quais foram os maiores desafios, né, que você enfrentou na sua carreira de mentora e cita, se possível, alguns deles que impactaram, assim, maiores resultados. Os desafios são diversos, né? São diversos desafios. Um dos maiores desafios é fazer com que o atleta entenda que a mentalidade é o maior diferencial competitivo que ele vai ter. É o maior capital que ele pode investir. E dele colocar o treinamento mental na rotina dele. Porque o atleta, às vezes, ele é imediatista. Então, ele só quer fazer um trabalho porque ele tem um objetivo ali para ele conquistar. Mas e depois? Então, esse é o maior desafio. Por isso que na metodologia ela é muito eficaz, porque a gente vai fazendo uma construção até para esse atleta entender e não conseguir viver mais sem. Não tem como eu deixar minha mentalidade de lado. Ela está comigo 24 horas e ela pode agir ao meu favor ou contra mim. Então, por isso, eu preciso treiná-la. Outro desafio são os pais. Para você conseguir ter um atleta em alta performance, eu entendi como mentora que os pais não poderiam ficar de fora da metodologia para um atleta de base. Então, por isso que hoje eu tenho um programa de mentoria para atletas, onde também é treinado os pais.
A gente precisa disso para potencializar esse talento, para oportunizar melhor a carreira desse atleta. Esse pai, ele precisa estar bem emocionalmente. Esse pai precisa ter ritual pré-jogo, pós-jogo, porque aí sim ele vai saber se posicionar como pai, como mãe. Um outro desafio são os treinadores. Às vezes os pais já estão muito bem treinados, o atleta muito bem treinado, mas o treinador está disfuncional. Naquele momento ele precisa ser cuidado. E aí ele pode também atrapalhar a performance do atleta. Lógico que o atleta ele tem a sua responsabilidade, ele precisa aprender a lidar com isso. Mas se todo mundo conseguir ser bem desenvolvido, dentro das suas capacidades, das suas necessidades, vai mais contribuir do que atrapalhar. Então, esse é um desafio também que está basilar. O outro desafio é ser mulher dentro desse mercado. Imagina. É um mercado que ainda está se furando essa bolha, né? Mas a gente já vê hoje uma melhora muito grande, eu fico feliz por isso. Também a autoridade, a forma como você lida, como você se posiciona, o mercado já está me absorvendo melhor, mas no começo foi bem difícil, né? E a gente está trabalhando cada vez mais com seriedade, gerando resultado, e aí as portas estão se abrindo, mas é realmente algo bem complicado, e a questão também de ego, né? Então, se a gente colocar o seu trabalho disponível para um determinado fim, que é realmente potencializar negócios, talento, você tem que aprender a lidar com todos aqueles que contribuem de uma forma ou de outra. Por exemplo, eu trabalho e muitas das vezes eu me comunico muito bem com psicólogas. A gente trabalha junto por um fim, né? Com um objetivo em comum, que é o quê? Melhorar o atleta. Então, também esse é um desafio de outros profissionais do esporte, que às vezes eles não conseguem trabalhar juntos um com o outro. E acho que o mais importante assim, que eu vejo dentro do trabalho é de implementar essa visão que o atleta ele precisa realmente incluir a mentalidade no dia a dia dele, na rotina de alta performance, tanto do empresário quanto do atleta. Eu acho que esse é o maior desafio e que eu tenho vencido bastante. O último desafio assim que acho que foi um dos que mais impactou foi um atleta, né, que passou por diversas questões aí, passou por 5 psicólogos, 5 profissionais, e no momento a mãe estava muito desesperada, que a filha é extremamente talentosa e não estava conseguindo realmente render, ela estava com medo dela desistir, e a gente começou a fazer o trabalho, e hoje ela está assim, no nível excelente, né? Ela já teve alta de todos os profissionais que ela estava trabalhando, e hoje ela valoriza demais a mentalidade. Então, até então, ela tinha um trabalho que ela ainda não tinha se conectado, estava muito superficial. Estava só no protocolo, mas não gerava consciência. Então, acho que esse é uma das maiores conquistas, é mudar a forma de pensar dos atletas ou dos empresários para ele começar a viver realmente o seu objetivo. Acho que isso é o mais legal, e também de famílias se conectarem novamente. Já existiram casos onde o pai já não tinha mais relacionamento com o filho, ou marido e mulher, por causa que o filho era motivo de briga. E hoje a família ela já se encontra já em união, né? Entenderam cada um seus papéis, com a mentalidade certa, com o comportamento certo. E eles hoje já conseguem conviver no esporte em comunhão, em união. E reforçando, né, essa questão familiar que você acabou de falar, justamente é o tema que a gente vai abordar agora. Assim, qual assim, a importância da base familiar, né? Assim que você contou um pouquinho no início a história da sua mãe, ali dos seus irmãos. Como funciona esse mecanismo para que você faça a família ficar integrada nos mesmos objetivos, por mais que às vezes assim, o filho ou a filha é um atleta, e aí às vezes a família abandona tudo, vive em prol daquele sonho, que às vezes até o sonho fica maior até para o pai ou para a mãe do que propriamente para o filho, né? Que às vezes o pai e a mãe colocam uma expectativa ainda maior. Quais são as ferramentas, os mecanismos para conseguir lidar com isso, né? Você vivenciou, teve a sua história, mas você lida agora com pessoas de alta performance, seja dentro do esporte ou não. Então, essas expectativas, como é que dá para equilibrar isso?
Ó, a família é o alicerce invisível da alta performance. Quando você tem uma família como base, você tem uma sustentabilidade. Você tem um pilar ali muito forte que te sustenta. E, por exemplo, no meu caso, na época, eu não tinha isso de uma forma assim tão sustentada assim. Até pela mentalidade que meus pais tinham naquela época, de muitos filhos e tal. E foi depois que eu fui conseguindo ter um outro suporte através do meu sogro e da minha sogra, que quase me adotaram como filha. E eles começaram a mudar a minha mentalidade, me dar suporte. E a partir dali eu tive que dar, naquele ambiente que eu fui nutrida, que eu mudei o ambiente da minha família. Isso é até bíblico, né? Sim. Os grandes profetas saíram do seu ambiente para depois voltar para ajudar. José, né? Abraão, Jacó. Você vai vendo que Moisés saíram, às vezes, do ambiente. Então, às vezes, é necessário. Então, é importante. Se o atleta, eu percebo que o atleta ele não tem essa base, jamais dentro do trabalho a gente vai criar ruptura. A gente vai gerar, sim, empatia, amor, princípios de honra do pai e da mãe, que é de extrema importância, que é algo que eu valorizo muito dentro do trabalho, para que ele possa se desenvolver para depois ajudar. Né? Primeiro ele tem que cuidar dele, isso é um princípio também. Né? Você precisa primeiro estar bem para você ajudar o outro. Então, a família é de extrema importância. E a gente vê assim, quando o atleta não tem essa base, ele começa a gerar expectativa num treinador, numa namorada, num namorado, né? E no grupo, ele se sente rejeitado e isso impacta onde na alta performance? Na identidade do atleta. A falta da paternidade, principalmente, ela afeta muito a identidade do atleta. Então, a família é de extrema importância, por isso que dentro da metodologia eu valorizo muito, porque eu entendo todo o processo psicológico que vai sendo construído, das crenças que vão sendo construídas, né, que geralmente danifica, né, a percepção, a projeção da identidade desse atleta. Então, é uma questão que a gente tem que cuidar com muito cuidado, com muita responsabilidade, né, entendendo, desenvolvendo, mas sem gerar rupturas. É dali que vem a base, né, espiritual, de você ter sabedoria, de você incitar o atleta a buscar sabedoria, para que ele consiga amar e se desenvolver, para depois voltar e ajudar. Então, isso eu acho que é um dos maiores diferenciais assim, do trabalho, e é muito gratificante, sabe? Você vê que, através do esporte, através da mentalidade, não só uma mentalidade, isso que eu penso, que a mentalidade ela não pode ser construída só para você protagonizar. A mentalidade dentro da nossa metodologia ela é baseada para você servir. Então, se esse atleta está sendo trabalhado, está sendo servido para desenvolver a mentalidade dele, qual o propósito disso? É só para ele? Não. É para nós. O pão nosso, para nós. Né? O nosso pai, para nós. Então, tudo que nós temos é para nós. Então, ele é desenvolvido para ele performar, para depois ele ajudar, para ele servir. Então, é sempre dessa maneira que eu vejo assim, a alta performance, sabe? Não é só momentânea, ela tem que ser exponencial, ela tem que impactar no legado desse atleta ou desse empresário. Muito Com legal. certeza, e o fruto do trabalho, né? Como você mesmo compartilhou, o que estimula, o que motiva a buscar ainda mais, não só aprimorar conhecimento, estudos para poder se tornar ainda um profissional ainda melhor, é ver o resultado na vida das pessoas, é ver as pessoas evoluindo, é ver o crescimento, a evolução da sociedade em si. É isso que motiva, né? Sim. Porque, assim, claro, quando a gente ama o que faz, isso daí já contribui muito, que também é o nosso caso, né? Nós amamos o que fazemos. Sim, através do esporte, como um todo, no seu caso também no meio empresarial. Então, assim, quando a gente já faz algo que ama, isso já é um fator bem positivo. E quando você já faz o que ama e você contribui para outras vidas serem transformadas, isso daí já é excepcional, é maravilhoso. E levando não só o legado do teu conhecimento, a tua sabedoria, mas levando, acima de tudo, a essência da vida, que é o quê? Que é a sabedoria, que é a fé,
que é ali o que Deus ensina pra gente, que é a troca, que é o compartilhar, que é o amor, que é o servir. Então, Sim. é isso que vai fazer a diferença. E dentro da família, né? Muito mais. Claro que em um conjunto geral de sociedade, de ser humano, mas se você não tem essas primícias, essas ações dentro da sua própria casa, né? Com os seus, seja com seus irmãos, com seus pais, com seus filhos, como é que vai ser lá fora, né? Acho que isso começa no seu lar, no seu DNA, na sua vivência, nas suas ações, ali no dia a dia, desde criança. Por isso que a doutora falou sobre a questão da paternidade. Às vezes um atleta, e tem muitos, infelizmente, que o pai abandonou, né, foi criado só pela mãe ou só pela avó. Esse atleta ele vai ter que fazer uma força maior, né? Ele vai ter que remar aí dobrado para chegar ao objetivo dele, não só profissional, mas até para evoluir como pessoa, como cidadão também. Quer ver um atleta que tem uma base familiar e que fez a diferença? O próprio Kaká. Sim. Você vê ali, o Kaká ele é uma representação de um atleta no flow. Para quem não sabe o que é flow, que é uma das minhas especializações no estado de flow, é quando você é um tipo de atleta que consegue performar em hiperfoco e extrair no seu máximo potencial. E o Kaká, ele tem toda essa estrutura, né? Ele teve família, teve educação, teve a educação espiritual, né? Então você vê que hoje ele é um homem e um atleta e um grande homem, né? Então hoje ele está vivendo no mundo dos negócios. Então ele é realmente um padrão ali da mentalidade de um atleta no flow. Ele ser um grande cidadão, ser um grande servo, né? Um grande chefe de família e um grande profissional. Então isso faz a diferença. A família, ela é a diferença, né? Ela é o alicerce que está por trás de uma alta performance. Com certeza. E ainda aquelas pessoas que não têm isso já dentro da sua base familiar, no seu meio, ela vai buscar encontrar, né, em outras pessoas e referência em outras coisas. Então, por isso é importante, até para os atletas, né, e tudo isso, né, que às vezes você não encontra isso na sua casa, mas você buscar, sim, referência, mas em pessoas que realmente vão agregar na sua vida, seja o teu treinador, seja o que for, mas tem que agregar de fato, não é agregar só na parte profissional, Sim. na parte dentro das 4 linhas, enfim, seja no esporte, seja onde for, mas agregar para a vida, trazer valores, trazer critérios que vai se tornar um homem ou uma mulher na sociedade melhor, uma pessoa melhor, que é isso que vai fazer a jogo base. por trás do jogo, né? É isso aí. Por trás do jogo tem toda uma estrutura que faz a diferença, e quando o atleta... Por isso que é importante você ter mentores. Seja na área espiritual, na área relacional, na área de performance. Mentores é muito importante. Porque você está ali sendo orientado, aconselhado, direcionado, repreendido. Se a gente não tiver pessoas assim caminhando com a gente está muito mais chance de não ter sucesso naquilo que a gente faz. Você vê que a própria Bíblia mostrava isso o tempo todo, né? Questão de mentores. Né? Você tinha ali Davi, teve Saul, teve todos os profetas. Paulo, né? Paulo, todo mundo, né? Então, assim, é um princípio também. Então, a gente tem que começar a entender, extrair. Eu falo assim, a Bíblia, ela é alta performance pura. É alta performance a fonte, pura. né? Ela é a fonte, né? Então, se a gente ler, entender e aplicar, isso vai fazer a diferença. E é a base de todas as coisas da alta performance. Começa ali, na minha visão. E a minha metodologia ela está baseada assim, em desempenho, em resultado, mas principalmente nessa conexão com a fonte da vida. É isso aí. É o que faz a diferença. Esse é o ponto principal. Excelente. E agora a gente chega num momento irreverente, né? Que é um momento bem bacana, bem descontraído que a gente tem aqui no nosso episódio. E a gente queria conhecer um pouquinho desse lado mais, né, engraçado, esse lado mais assim, leve, né? Que a vida traz pra gente também. Compartilha com a gente algum momento que você já pode ter tido de experiência, algum momento irreverente, engraçado, na sua carreira, né? Dentro das funções que você exerce. Teve algum momento assim que quando lembra,
Só de lembrar, vem aquela gargalhada, só de lembrar, você fala assim, esse dia aí ficou marcado, não dá pra esquecer desse fato inédito. Nossa, tem muitas histórias. Tem muitas toque, histórias. São mais de 3 toque aí, mil pra atletas. Tem pegar muitas aí histórias. Teve histórias... Eu mesma, né, numa sessão, teve uma vez que eu tinha acabado de almoçar e fui fazer uma sessão, e aí deu aquele dump, né? Assim, eu tinha comido e tal. E aí eu, tipo, comecei a ficar com o olho assim, e o atleta, você tá bem? E aí eu não tava aguentando, falei, acho que eu tô com sono. Ele, você tá com um olhar estranho. E eu tava com os olhos trocados já. Já tava invertendo. Já tava invertendo. Calma aí, deixa eu lavar ali o meu rosto, me dar um café aqui e tal. Mas ele falou, nossa, o que houve com você? Você tá estranho? Que eu fui perceber que eu tava com os olhos... Você não tá normal, né? Não é? Dentro a fadiga do dia a dia. E já teve um caso de um atleta que ele foi ter uma experiência fora do país para fazer um teste. E aí ele me mandou mensagem desesperado. Falei, o que foi? E ele tá aqui, a gente até riu pra caramba. E no caso ele falou assim, olha, eu fiz uma besteira e eu preciso da sua ajuda. O que foi? Então, foi a primeira vez aqui, o clube deixou a gente aqui e deixou o cartão com a gente corporativo aqui. E, 17 anos, a gente pediu o uísque pra gente experimentar. E eu tô com medo agora de perder toda essa oportunidade. Eita. E aí, na hora, assim, quando eu li, me deu crise de riso. Eu falei, caramba, o moleque não pode ficar sozinho, né? Mas aí, que bom que ele tinha mim para ele falar e tal. E aí eu fui ajudando, mas eu e meu marido, a gente ria tanto. Ele, caraca, só faz besteira, moleque, nessa idade e tal. Imagina mas se não tem uma pessoa para você conversar, que ele se sentiu confiante de falar, né? Ele confiou, eu orientei, ele mudou ali a situação, conseguiu resolver e deu tudo bem. Mas assim, tem muitas histórias de pais, né, que acaba falando que, pô, meu filho manda vídeo, vê se meu filho não joga igualzinho o Neymar, né? E a gente vê, às vezes, assim... Que não é aquilo. Né? Então, assim, tem uma muito... coisa totalmente fora do normal. Tem muita coisa boa, é divertido, né? Mentorar é muito rico porque a gente aprende muito, a gente escuta muito e começa a ver que o nosso mundo não é só aquilo que a gente pensa. Então, expande muito a nossa mentalidade, a nossa visão. E é muito divertido, porque você vai vendo as histórias que vão acontecendo nos bastidores de atleta, que é muito engraçado. Que tem próprio, não dá para contar tudo aqui, porque tem muita coisa. Imagina meninos é muito engraçado, se deixar solto assim, em conjunto, em outro local, outro estado, outro país, viajando, faz besteira. Sabe uma coisa interessante? Desses mais de 3 mil atletas, menos de 10% são mulheres. Nossa. Pô, então assim, né? Isso é algo que precisa se pensar. Por que a mulher está crescendo no esporte? E se ela quer gerar um diferencial, ela precisa também desse tipo de trabalho, porque isso vai gerar diferencial para ela e resiliência para ela conseguir lidar e oportunizar melhor para ela. Então, fica aqui uma orientação. Meninas, foquem na mentalidade que vai fazer a diferença aí na performance de vocês. E um adendo, você falou aí sobre as mulheres, né, que mais de 90% são homens, né? A Olimpíada agora, a maioria das medalhas do Brasil foi pelas mulheres, né? Pelo feminino. Uma ou outra medalha, os homens conquistaram, mas assim, acho que 80% das medalhas nas Olimpíadas do Brasil foram com mulheres. A mulher é muito forte, né? A mulher é muito forte, e ao mesmo tempo que ela tem a estabilidade emocional, hormonal e tudo mais. Que é mais sensível, ela é forte. Mas ela é muito forte, ela consegue exercer vários papéis, né? E ela também tem uma causa para ela provar o merecimento dela dentro do esporte. Então, nessa questão, ela tem esse diferencial aí da mentalidade dela. A gente está falando de mentalidade de alta performance, né? De evidenciar o talento dela, oportunizando ali no mercado. Então, o que faz o mercado te absorver é o quanto você está conseguindo demonstrar o seu talento. E é isso aí, quando você está desenvolvido com a mentalidade certa, isso gera muito diferencial, né?
Então, meninas, mulheres, aí nosso público, já peguem aí o feedback, já comecem aí a favorecer a si própria na questão, a si própria que eu digo no sentido não é que você vai favorecer só a si, quando você tiver esse poder dessa mentalidade em você, você vai ter o que dar, o que compartilhar, você vai ter esse poder de partilhar, que é o que a gente tem falado muito aqui, você cresce, você evolui para você se doar para as pessoas que estão ao seu redor, para você contribuir na vida de outras pessoas. Então, assim, se você já tem esse poder grande, essa resiliência, sem trabalhar tanto como deveria esse poder mental, por que não melhorar? Por que não aprimorar? Então, já aproveita a oportunidade com a doutora Maria Angélica, já participar aí da metodologia no Flow, que você vai ser muito mais ainda potencializada e vai ter um poder ainda muito mais imensurável do que você já tem. Sim, com certeza. Independente de ser atleta, para qualquer área, né, profissional da vida, dá para fazer. Exatamente, seja qual for o nicho que você venha querer seguir carreira. Serve para tudo, é para vida. Verdade, né? verdade. Chegamos agora, galera, ao momento quadro, né? O nosso quadro Tabelinha com os Manos. É um quadro interativo, bem divertido, né? E sempre a gente traz aí na vivência que o nosso convidado tem, né? Então a doutora Maria Angélica vai trazer pra gente, vai criar pra gente, falando... né, de competição, um pódio, né, medalha de ouro, prata e bronze, das 3 principais personalidades do esporte que você considera, que você avalia na história, seja de qualquer modalidade. Então é um pódio, cara, esses 3 aqui, falando do meu método Flow 360, na história do esporte, esse seria o meu pódio, medalha de ouro, prata e bronze. Ela já até citou um aqui, né? Agora vamos ver como é que vai ser esse pódio aí. Como é que vai ser esse pódio aí? Caramba, esse pódio em primeiro, segundo e terceiro lugar. Bem, dentro da metodologia do Atleta no Flow, a gente tem 2 mecanismos importantes, que é o Flow, a matriz Flow, que ela está baseada em desempenho, e a Performance 360, que ela está baseada na gestão da própria carreira, das habilidades. Legal. Eu acredito que, no primeiro lugar... Vamos começar pelo bronze. Pelo bronze? Para deixar o medalha de ouro para... Pelo bronze, eu vou colocar o Michael Jordan. Uau, Michael Jordan. Ele tem ali a metodologia no Flow da performance dele, né, do desempenho, da liderança dele, mas talvez ele não fique ali no segundo, primeiro lugar por causa de outras questões comportamentais relacionadas à questão dele de equipe, né, de como ele lida ali com as pessoas, e se era uma avaliação que eu talvez não coloque ele nesse lugar. Mas ele é um grande empreendedor também, né? Já tem times, usou a marca dele para gerar negócios. Então, ele é um atleta de negócios e é um atleta competitivo também de altíssima performance. Um gênio do basquete. Ele né? Ele é. Ele é a referência, eu modelo ele demais. Mas não... Acredito que ainda faltam algumas questões dentro dos pilares aqui que a gente trabalha que ele poderia estar mais potencializado. Então, o Jordan ficou com bronze. Jordan ficou com bronze. Imagina o prata e o ouro. Meu amigo. Vamos ver. Tô curioso. Bem, em segundo lugar, eu vou colocar o CR7. Eita, rapaz, que esse é o ouro. Esse é monstro, né? Tem atleta aí completo. Fala um pouquinho dele aí. O Cristiano Ronaldo, ele tem uma personalidade incrível, né? O nível de foco dele é absurdo. A rotina dele de alta performance deve ser modelada assim por todos. É um cara que está em altíssimo nível e continua ainda performando, querendo mais, ativando. Segue jovem, né? Não envelhece. Sim, e gerando resultado, performando. Sim. E também com uma visão de negócio. A mentalidade dele empreendedora é incrível. Você vê o canal dele de YouTube. Ele criou agora, né? Fora outros negócios que ele tem de hotéis, enfim. A marca dele, CR7, Sim. vale... Perfume, não tem? Perfume, também? Tem várias linhas aí. Então, eu coloco ele no segundo lugar por essa questão, assim. Eu vejo que ainda falta também, de acordo com a metodologia do Atleta no Flow, talvez essa ativação mais aí também dessa questão do espiritual, um pouco mais
mais forte, eu acho que poderia fazer um diferencial nele. Eu acho que ele está numa construção agora, né? No time agora, ele está aprendendo um pouco mais, então ele está mais sensível a essa área. Acho que são esses detalhes que faz que ele não está ali no primeiro lugar. Quem é a medalha de ouro? Agora, Meu Deus, vamos ver. Bem, na minha visão, de acordo com a metodologia da Atleta no Flow, é o Kaká mesmo. O Kaká, para mim, ele está na... O conjunto todo, né? O conjunto. Ele viveu e vive ainda em alta performance hoje nos negócios, mas ele tem um equilíbrio emocional, princípios que são muito fortes, porque assim, quando a gente fala de alta performance, sucesso e fama, a gente tem que entender o que é isso, né? Para cada um valoriza de uma forma, mas na visão da metodologia do que eu trabalho, ele tem que estar bem na vida espiritual, ele tem que estar bem com a família, ele tem que estar bem com ele mesmo, e ele tem que ser um profissional de excelência naquilo que ele faz, né? E gerar legado, ou seja, servindo as outras pessoas muito bem. Então eu vejo que o Kaká, ele tem, né? Eu vejo ele como um grande perfil ali do atleta no flow mesmo. Então eu coloco ele nesse primeiro lugar porque ele tem a mentalidade empreendedora, é um grande ser humano, valoriza os princípios, família e tudo mais, a educação dele. Então eu coloco ele no ranking aí do primeiro lugar com a metodologia aí do atleta no flow. E que pódio, hein? Verdade. Jordan, Pódio, bem. CR7 e Kaká. Muito bom, pódio Pódio excelente. de respeito aí, galera. Olha, sensacional. Vocês quiserem também opinar aí nos comentários, né? Colocar o pódio de vocês dentro de cada um da sua análise, da metodologia. São bem-vindos aí também para comentar a opinião de vocês aí. Né? Com certeza. E de fato, esse pódio é excepcional. Realmente, os parâmetros têm os seus complementos, né? Sim. Como você falou, complementa o outro. E, de fato, olhando pelo complexo geral, o Kaká realmente ele tem esse conjunto, né? Tem. Como um todo. E teve desde atleta e agora, né? Também no extracampo como empresário, nos seus negócios. Ele continua, né? Em alta performance. Exatamente, até porque ele sempre foi aquele atleta que ele sempre não teve polêmica. A gente não via ele em polêmica. Ele sempre foi ali na vida dele, seguindo foco, em todos os aspectos. Isso é muito bacana. Claro que ninguém é perfeito, mas quando o atleta ele consegue performar dessa forma, nessa trajetória ali firme, em todos os aspectos, em todos os parâmetros, isso daí é excepcional, é fundamental. Então, eu acho que o extracampo, tenho certeza que o extracampo ele faz toda a diferença para o que vai acontecer dentro do campo. Com certeza. Se o cara é focado, se ele tem o poder de decisão de escolher ir para uma festa, escolher ir treinar naquele dia, fazer o treino dele à parte, se ele escolhe esse, com certeza a performance dele vai ser totalmente diferente. Sim. Porque o poder da escolha está nas nossas mãos, seja para qualquer coisa na vida. Então, assim, a gente vê que o CR7 tem um foco muito grande para essa parte física, técnica, tática, né? Quando às vezes falta em algum parâmetro que você falou, no aspecto espiritual, nesse conjunto. Assim, a gente fala de acordo com o que a gente ver, acompanha, no que né? tem acesso. Porque tem acesso. Não me cabe julgá-lo, né? Claro. Mas Tá lá assim, 24 horas, né? Claro. Ele é um pelo homem que de ele dá de família acesso. também Sim. e tudo mais, tem contribuído muito para o esporte, aberto aí mercado, né, que está trazendo aí grandes frentes. Com aí. certeza, é inspiração. Sim, Pra muitos. Certamente, após ele se aposentar, que eu não sei quando vai ser, né? Pelo Porque visto, ele é uma máquina. mas ele vai é. seguir sendo uma referência Com durante certeza, muitos anos aí. com certeza, com né? certeza. Como você falou no início, quando se fala de foco, ele é o primeiro atleta que vem na cabeça. É o primeiro. Disparado. Falando de atleta, disparado. eu acho que é o maior que eu já vi atleta. Às vezes me Atleta perguntam, propriamente dito, quem é mais talentoso para você? Você sabe que não se compara talento, né? Cada ser humano é único. Tem seu diferencial. Cada ser humano é único, cada um tem o seu DNA, cada um é único. Então, o que a gente tem que entender é o que cada um contribui. Então, por isso que isso é muito cruel. Quando eu ouço, CR7 é assim, Messi é assim, Neymar é assim. Não, todos têm o seu valor, todos são únicos, características únicas. E é isso que faz a gente avaliar e valorizar. A gente precisa reconhecer, né? Eu sou um tipo de mentor, existem outros mentores, outros profissionais, e cada um tem o seu valor. Então, eu acho que a gente precisa também começar a respeitar essa individualidade e parar com essa questão, fulano é mais talentoso do que o outro. Não, todos têm o seu valor. Todo mundo que chegou ali na seleção tem o seu valor.
né? E essa questão do se comparar não é bom, não é nada bom você querer comparar com o outro, você tem que olhar para você e falar assim, eu acredito no meu potencial, eu vou lutar, e acima de tudo você ter Deus à frente de tudo, que não adianta você ir com a força do teu braço se você não colocar Deus à frente, então é você colocar Deus à frente, perseguir ali o teu sonho, se dedicando naquilo, ele se empenhando, e com certeza o sucesso ele vem. Pode até se comparar de uma maneira assim, cara, o que esse cara tem de bom para eu me modelar, espelhar, né? me modelar, sendo um certo comparativo, eu acho que é válido. E duas observações, a gente falou aí do pódio e tudo. O Kaká, né, que foi até então o último brasileiro a ser melhor do mundo, inclusive ontem teve o Ballon d'Or, onde todo mundo esperava que o Vinícius fosse receber o prêmio e não recebeu, a France Football aí, enfim, né? E falando aí do pódio, né, que foi um pódio sensacional, eu gostaria de deixar uma menção aí honrosa, não está mais com a gente, mas ao Ayrton Senna, que eu acho que também era muito diferente ali, né? Quando atuou em vários aspectos, né? Mas é isso, Ayrton Senna e o Kaká, que foi o último brasileiro a ser melhor do mundo. Verdade, foi histórico, essa questão da comparação é muito interessante. Você precisa aprender a modelar. Modelar é importante. Agora, a comparação, ela tira o foco de você, ela exclui você. Você coloca o outro 100% em evidência, você idolatra o outro, você começa a ativar algumas emoções que não faz muito bem, né? Você quer ser o outro, muitas das vezes, pode ativar a inveja. Agora, quando você modela, eu consigo olhar e falar assim, bem, a característica que ele tem ali pode ser um diferencial para mim. E eu coloco a minha personalidade, aí sim. Isso está dentro da performance, isso aí está dentro para você chegar no seu máximo potencial. Então, você tem que criar parâmetros e modelar. Quem é bom em alguma coisa, você vai lá e busca. E eu falo que esse é o processo da alta performance. Você ter humildade para reconhecer o que você precisa melhorar e verdade, né, para você aplicar isso, né, de você se enxergar e falar assim, bem, eu não sou tão bom nessa questão e eu posso melhorar. Então, eu tenho que ter essa humildade. Isso faz parte da alta performance. Quando o atleta chega aqui, ele acredita, ou o empresário, que ele não precisa aprender mais nada, é onde começa o declínio dele. Então, olha quanta coisa envolve alta performance. Muita coisa. Né? Então, tem muita coisa para a gente conversar ainda sobre alta performance, que não é simplesmente você chegar num resultado. O resultado é uma construção. É uma construção de desempenho, a construção de tomadas de decisões, de renúncias, né, de desenvolvimento, de aprendizado, de fracassos, de derrotas. E é isso que vai te fazer se tornar forte mentalmente, né? De você aprender a focar na solução no seu dia a dia, aprender a desconstruir questões que até então era sempre daquela maneira e você precisa adaptar, flexibilizar, ajustar. Então, tem muita coisa que envolve alta performance. Muito bom. E assim, e essa troca, né, é o que a gente estava falando, a troca, o servir, o partilhar, isso é muito bom, porque eu tenho certeza que toda a galera, todo o público que está aqui conectado com a gente, seja você do esporte, seja você, qual nicho de área que você segue, o que nós aqui, né, compartilhamos hoje, nós, que eu digo nós aqui, vocês daí, é algo que é para a vida. A gente vai usar em todo o dia a dia. A gente não vai usar só quando a gente estiver no nosso trabalho ou na nossa casa, é para tudo. Para tudo. Então, a gente praticando esses valores e levando isso à risca, com certeza que a gente vai ter isso naquilo que a gente deseja almejar. E não só pra gente, mas pro outro, pro próximo, né? Que é isso que faz a diferença. Com certeza. E aqui agora a gente vai falar de sonhos, né? Nós, quando eu digo nós, somos nós e a nossa galera ali do outro lado. Momentos finais, né? Dos momentos finais, nós gostaríamos de saber quais sonhos, objetivos que, né, você ainda deseja almejar, seja na sua carreira, seja em questão pessoal. Quais são os projetos que se tem ainda que você deseja alcançar? Olha, tenho muita coisa pela frente aí, já estamos no momento, outubro, já com planejamento estratégico aí para o Atleta no Flow, mas mais embaixadores, a gente quer trazer mais embaixadores para representar a marca. A gente está agora com o embaixador Hudson Santos, legal, que ele também é um atleta no Flow, é um grande ser humano e atleta também, e hoje está empreendendo também. Então, ele é referência. Então, trazer mais embaixadores para representar a marca, para que a gente possa colocar essa metodologia atingindo o máximo de atletas, de famílias,
de impactar o esporte ali de médio a longo prazo ali na educação, tanto no treinador quanto na torcida, na família. Então, assim, esse é um dos maiores objetivos hoje, é da gente colocar essa metodologia atingindo o máximo de atletas possível. Então, a gente vai querer, sim, buscar mais embaixadores para representar a metodologia, de ter também o nosso podcast, Legal. Né, da gente lançar o livro, também, que vai ser muito importante, da metodologia, da nossa formação, que ano que vem a gente vai lançar. Hoje eu não tenho mais condições de atender todo mundo, então vou usar essa metodologia, compartilhar com outros profissionais para representar também o Atleta no Flow e servir muito, muito bem também. Então, ano que vem a gente tem formação e, principalmente, aí, um dos meus maiores desejos é eu e minha família continuar aí servindo ao Senhor, com muita saúde, né? Principalmente ali com o Caio. Ele tem um futuro brilhante. Amém. Esse é o nosso... Eu falo nosso porque a empresa é nossa. Eu, meu marido, o Caio. Esse é o nosso maior sonho, sabe? De ser reconhecida aí como uma grande mentora no Brasil de alta performance com essa nossa metodologia do Atleta no Flow. Bacana, e com certeza, com toda essa experiência, com toda essa responsabilidade, sabedoria, só sucesso. A gente Amém. agradece muito por estar aqui contribuindo, partilhando com a gente, né? Que é o que a gente mais falou hoje, de servir, compartilhar da sua experiência, de toda essa proporção grandiosa que com certeza tem agregado não só para o esporte, mas para a vida como um todo, porque a mente, a gente utiliza ela o tempo todo para a nossa vida, para tudo. Então, muito obrigada mais uma vez pela participação. Com certeza teremos muitas outras oportunidades de estarmos aí compartilhando, não só do esporte, mas como todo. O Caio também, mais uma vez, vai ser muito bem-vindo aqui na oportunidade que ele tiver para compartilhar também da experiência dele como atleta e também como ser humano, que com certeza ele tem muito a estar agregando e a somar para a nossa vida como um todo. Eu digo nossa e também aí do público, da galera. Então, mais uma vez, muito obrigada aí pela participação e por estar aí conosco. Foi um grande prazer recebê-la aqui hoje, doutora Maria Angélica, no Manos da Bola. Foi aí um papo muito construtivo, né? Falamos de diversos assuntos para ajudar de alguma forma, trocar ideias, né? E tá agregando também ao público, as pessoas que trabalham não só no meio do esporte, mas também no meio empresarial, no meio familiar, né? Como você bem colocou e até deu o exemplo dos atletas aí, que a mentalidade ela é muito exponencial, ela abraça muita coisa e a gente tem que aí estar buscando aprender, evoluir, desenvolver, fazer o bem, né? Então foi muito prazeroso recebê-la aqui no Manos da Bola. As portas vão estar sempre abertas, né? Obrigada. E esperamos aí manter um contato, né? Com certeza, para poder compartilhar e partilhar muito mais. Eu estou muito agradecida, sim, agradeço a vocês pelo convite. Foi um prazer. Falar sobre mentalidade é um prazer, realmente. Se deixar, eu vou ficar falando aqui, conversando horas e horas e horas. É um prazer servir, realmente. E contem comigo, sempre que vocês precisarem, estarei aqui com o maior prazer para contribuir e para a gente fazer a diferença no esporte. Com certeza. Vamos juntos nesse propósito. Né? Isso aí, maravilha. Obrigada. E vocês, galera, a gente também quer agradecer por estar com a gente aí conectado mais uma vez, nosso público maravilhoso, que com certeza, primeiramente, Deus, sim, por a gente estar aqui compartilhando do esporte e tentar impactar cada dia mais vidas, e também por vocês, por estarem unindo forças com a gente, que nós somos uma união, somos uma comunhão juntos, né? Juntos, sim, somos mais fortes. Então, obrigado mais uma vez. Então, compartilha aí com as pessoas. Às vezes você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, seja atleta, seja o seu familiar, às vezes está na sua casa passando por algum problema, seja até de depressão, de ansiedade, que é o que tem muito acometido a sociedade. E a mente é um fator grandioso que, sim, leva a isso. Então, se você tem alguém que está precisando dessa ajuda, desse fortalecimento mental, com certeza a doutora Maria Angélica vai estar aqui para somar força com vocês. Ela já passou a rede social dela e também a gente vai estar compartilhando nas nossas redes sociais. Então, não se esforcem em pedir ajuda. Nós aqui estamos aqui também para somar com vocês. E a gente está aí, né, agradecendo mais uma vez pela conexão de vocês conosco. Com certeza, galera, foi dada a largada.
Começamos aí hoje a segunda temporada, sensacional, com esse pontapé com a doutora Maria Angélica. E agora é Gás Total. Obrigado, né, por cada um de vocês que esteve aí presenciando o episódio, né, aprendendo um pouquinho. E como a Simone falou, vamos aí nos ajudar e continuar compartilhando as experiências em prol do bem de todos, né, Simone? Com certeza. E agora, como vocês sabem, né, já prepara aí que a gente vai fazer o quê? Passar a bola para vocês, mata no peito, e faz bate o pro gol. gol. Valeu, Tamo Manos da junto. Bola.